Obrigado, Ana. Vamos dar graças a Deus, graças a Jesus, graças aos nossos amigos espirituais por mais essa oportunidade de nos reunirmos em torno da doutrina espírita, em torno do Evangelho de Jesus Cristo, utilizando desta feita a ferramenta virtual que nos é oferecida pelos avanços do engenho humano, mas certamente com a chancela dos nossos amigos espirituais. Então, irmãos, Deus nos abençoe nessa nossa jornada noturna. Eu conversava, antes de começarmos, com a Ana e o Walter sobre o tema da noite de hoje. E eu pedi a eles a permissão para nós nos desviarmos um pouquinho da nossa trilha habitual de análise de passagens evangélicas, de estudos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não vamos nos afastar do Evangelho, mas eu gostaria de mergulhar um pouquinho mais na ciência espírita, naquilo que os espíritos nos comunicaram a respeito dos fenômenos mediúnicos e fatos espíritas. Uma coisa que me levou a propor o nosso tema de hoje, que eu nominei fluidos e manifestações mediúnicas ou fenômenos mediúnicos, o que me levou a propor esse tema foram conversas que eu tive ao longo da semana passada com irmãos espíritas, alguns chamemos recém-chegados à doutrina, outros nem tão recentes, mas ainda com um entendimento muito, digamos, embrionário a respeito do que são fluidos e outras expressões, outros termos que são usados dentro da doutrina espírita, que formam o glossário espírita. E eu começo falando de fluidos, porque é uma questão importantíssima para tudo que nos cerca em termos desses fenômenos naturais, que são os fenômenos mediúnicos. Sem esse entendimento, a tendência é nós acharmos que todos os fenômenos mediúnicos, eles são fatos sobrenaturais, fatos que estão fora da natureza, fora das leis naturais. E Kardec, os espíritos nos afirmam com absoluta clareza que não tem nada aí de antinatural fora da natureza. São fenômenos naturais, desconhecidos de boa parte da humanidade, desconhecidos ainda também de nós na sua natureza mais básica, porém são fatos naturais. A eletricidade, um dia foi a eletricidade estática, que foi a primeira observação que a humanidade fez de um fenômeno elétrico próximo a si, para não falar dos relâmpagos, né? Mas a eletricidade estática, os gregos já a conheciam, mas eles não faziam a menor ideia do fenômeno que havia ali naquela situação em que um corpo atraía outros corpos leves que ficavam no entorno. Então, eles não entendiam o fenômeno, e para algumas pessoas até aquilo parecia milagroso, né? Mais tarde se entendeu claramente como a natureza atua, quais são as leis naturais em torno do fenômeno elétrico, e hoje ninguém vai chamar aquilo de milagre, vai ficar espantado com uma descarga eletrostática. Enfim, não há nada demais nisso, como também não há nada demais no fenômeno mediúnico. E para a gente entender exatamente
que isso é uma lei natural, a gente precisa começar pela base. A base é: o universo é dualista. Existe um princípio espiritual e um princípio material. Esse princípio material é o fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva, a origem de toda a matéria. Toda a matéria, ela se constitui através de estados e arranjos desse fluido cósmico universal. O fluido do qual nós falamos, fluido espiritual, vamos chamar assim, de início, ele não é outra coisa senão esse fluido cósmico universal, que é a matéria, com um arranjo típico, um arranjo peculiar, num estado dessa matéria fluido cósmico universal, que é peculiar ao fluido espiritual. E de onde vem esse nome fluido? Porque uma coisa que confunde muito é, quando se fala fluido, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é uma nuvem gasosa, um filete de água ou de outro líquido. Enfim, associamos o termo fluido ao conceito que presentemente temos de fluido. Então, quando eu falo de fluido, pensamos logo num escoamento de alguma substância. Em termos de física, quando nós definimos que uma substância ela é um fluido, ou um corpo é um fluido, nós estamos querendo dizer que ele é incapaz de resistir a um esforço de cisalhamento. Essa é a definição atual, presente, física, de fluido. Era isso que Kardec pensava no século XIX, na primeira metade do século XIX, no finalzinho da primeira metade do século XIX, ou então um pouquinho depois, né, 1856, 55, até 57, quando sai a primeira edição do Livro dos Espíritos. Era nisso que ele estava pensando? Ele estava pensando na definição de fluido que nós temos hoje? Não. Como tantas outras definições, tantas outras palavras que ele usa, ele está usando dentro do contexto do uso e da ciência do século XIX, dali do finalzinho da primeira metade do século XIX. Então, o que era o fluido? Fluido era, para aquelas pessoas, os cientistas, o fluido era um estado da matéria. Era o meio ou o estado da matéria que permitia a um corpo material exercer a sua influência além dos limites físicos observáveis desse corpo material. Não entendi nada do que você está falando, você está enrolando. Então tá bom, vou deixar a coisa mais simples. A gente tem um ímã de geladeira, um ímã natural. A gente junta um bocado de chapinha ou um bocado de malha de ferro, coloca em cima do tampo da mesa, põe esse ímã debaixo da mesa, o que acontece? Aquela limalha, aquelas tampinhas, elas se aglutinam ali, exatamente em cima do ímã, ou acima, né? Porque o ímã está debaixo da mesa. E você mexe o ímã lá debaixo da mesa, as tampinhas, elas andam para lá e para cá, junto com o ímã. No século XIX, ou no século XVIII, ainda antes, eles já tinham observado isso. Caramba, um ímã ele exerce uma influência que está além dos limites físicos dele. Como é que é isso? Então, eles desenvolveram uma teoria segundo a qual o ímã ele teria uma extensão
de si mesmo, que não seria visível. E essa extensão seria um fluido magnético, matéria capaz de interpenetrar a matéria para exercer a sua ação à distância, além dos limites do corpo físico, observável, ponderável. Então, quando, já ainda no século XVIII, Anton Mesmer, por exemplo, estuda aquilo que veio a denominar de magnetismo animal, ele usa esse termo magnetismo porque ele faz uma comparação, uma extrapolação daquilo que ele percebia como a ação de um magneto. Então ele fala: olha, assim como o magneto atua à distância sobre elementos ferrosos, as pessoas também têm uma ação magnética, que eu vou chamar, que ele chamou, Anton Mesmer, de magnetismo animal. Então nós tínhamos, ainda antes do espiritismo, magnetismo. Muitos autores, historiadores do espiritismo falam que Kardec ele já tinha, muito antes de conhecer os fenômenos espíritas, ele já havia tido contato com o magnetismo e com todas as teorias daqueles daquelas pessoas que estudavam essa influência das pessoas sobre as outras pessoas, inclusive a capacidade, a habilidade de cura que algumas dessas pessoas teriam por essa ação à distância, essa ação que seria resultado de um fluido magnético animal. Então, esse é o conceito de fluido. Não tem nada a ver com o conceito atual que nós temos de fluido. E é por isso que Kardec, recolhendo o ensinamento dos espíritos, ele vai se entender com os espíritos utilizando esse conceito. Olha, é matéria, fluido é matéria, mas é uma matéria intangível, imponderável, pelo menos para os nossos instrumentos, notadamente naquela época, mas é matéria. Mas é matéria. E é a matéria que possibilita essa ação à distância. Ação à distância, no caso do fluido espiritual, ação à distância do elemento encarnado e também dos espíritos desencarnados. E é justamente essa ação fluídica, essa possibilidade de emanarmos ou dirigirmos uma parte da nossa capa fluídica, eu vou falar mais. A capa fluídica é o perispírito, mas é uma habilidade de nós canalizarmos esses fluidos que dão, por exemplo, aos magnetizadores a habilidade de curar algumas doenças, alguns problemas de ordem física. Os espíritos estão o tempo todo manipulando essa matéria, que de resto, nos diz Kardec, nós estamos imersos nesse fluido, como uma água viva. Ela está no meio do oceano, flutuando ali, naquele elemento líquido, aquoso.
envolvendo-a completamente. E ela ali, se movimentando e exercendo a sua influência sobre aquele meio e recebendo do meio influências. Nós estamos na mesma condição. O nosso perispírito é um dos estados do fluido cósmico universal e ele está ali, ou ele está aqui, ligado à nossa matéria, servindo como um meio de ligação com o princípio inteligente, que é o nosso espírito, agindo sobre o veículo físico e recebendo de todo o ambiente influências. E quando há um fenômeno mediúnico, o que ocorre é que alguém com possibilidades de doar fluidos os doa. E os espíritos, eles vão usar esse fluido do doador, que a parapsicologia chama de esse fluido que a parapsicologia chama de ectoplasma. Esse é um termo que foi cunhado no século XX. Não é um termo que vem do glossário espírita, mas é perfeitamente igual, semelhante ao conceito de fluido. Então, o médio doador de fluido vai doar esse fluido vai ser aproveitado para um fenômeno físico, para um efeito de cura, para uma manifestação. Esse fluido ele vai ser manipulado pelos espíritos e utilizado. Vai ser misturado com os próprios fluidos que os espíritos trazem. E aqui vem um outro aspecto interessante. Conversando com as pessoas falavam assim: não, mas fluido animalizado é uma coisa, fluido espiritualizado é outra coisa. Você quer... Kardec, na Gênese, ele deixa claro: olha só, isso eu acho que está lá no capítulo 14 da Gênese. Ele deixa claro: olha só, o fluido é fluido. Você vai chamar de fluido animalizado ou fluido espiritualizado de acordo com as qualidades desse fluido. Se ele é mais depurado, ele tem uma densidade menor, se eu posso me expressar dessa maneira, se ele é mais quintessenciado, como o próprio Kardec utiliza o termo, que o fluido é matéria quintessenciada, o nosso espírito é uma matéria quintessenciada, o perispírito que eu digo. Então, fluido espiritualizado sempre será um fluido mais puro, naturalmente falando, de espíritos mais elevados, não dos espíritos terra a terra, que muitas vezes nós temos aqui próximos de nós. E o fluido materializado, ou fluido animalizado, é o nosso fluido. É o nosso fluido carregado de uma série de impurezas que a nossa própria organização física carrega, arrasta. Tanto que quando a gente desencarna, uma parte do nosso perispírito fica por aqui mesmo, junto do nosso corpo, e vai se dissolver, vai retornar. Esse fluido também, ele é responsável pela nossa vitalização, porque o fluido vital é mais um estado do fluido cósmico universal. E ele circula pela nossa organização corpóreo perispiritual e revitaliza, revigora, alimenta essa estrutura, mantendo a coesão dos sistemas, dos órgãos e a ligação do perispírito com a matéria densa dos nossos corpos. E é por isso que os chakras, eles são tão importantes, porque esses chakras são os canais através dos quais esse fluido vital
pode-se chamar também princípio vital, mas eu prefiro fluido vital. Ele circula e revigora as nossas organizações. Todos os fluidos, quando falamos fluido magnético, fluido animalizado, fluido materializado, fluido espiritualizado, fluido vital, todos são estados e arranjos da matéria elementar, que é o fluido cósmico universal, que forma desde o fluido espiritualizado mais leve, mais diáfano, mais imponderável, até a matéria mais densa, são os nossos corpos. Ou a matéria inanimada, que também é fluido cósmico universal. São todos arranjos dessa matéria básica. Para quem acha esse postulado difícil de ser entendido, faz uma comparação com o que a gente tem no nosso próprio mundo material. Nós temos aí cada vez mais pesquisas no campo da física, buscando a partícula elementar, a menor partícula da matéria, a unidade básica de toda a matéria, porque a expectativa, ou já se sabe, só se conseguiu ainda provar e identificar, mas já se sabe que toda matéria que existe, ela parece um jogo de Lego, né? Parece aquelas pecinhas de Lego, é uma pecinha que você vai montando e fazendo diferentes arranjos. Então eles estão procurando essa pecinha, a partícula elementar. O Espiritismo já no século XIX nos disse, olha, existe uma matéria elementar que constitui toda a matéria, inclusive a matéria fluídica e o perispírito. Essa matéria que ganhou o nome de fluido, pelo que eu já vim de explicar, porque estava associado a um conceito do século XIX, totalmente diferente do conceito que a gente tem hoje de fluido, como uma substância capaz de escoar e incapaz de resistir a um esforço de cisalhamento. E para verem também como o próprio conceito atual de fluido nem sempre é intuitivo, é possível que alguns dos irmãos saibam, mas o vidro, que nós temos nas nossas janelas, o vidro, ele é um fluido. Só que é um fluido de escoamento lentíssimo. Lentíssimo, muito, muito, muito lento. Mas ele escoa. Ele é um fluido. Enfim, eu não vou entrar muito nesse detalhe, daqui a pouco a gente vai estar falando em fluidos newtonianos, fluidos não newtonianos, que isso não vai fazer nenhum menor sentido para aquilo que a gente está conversando aqui hoje. Então, o fluido, ele é a chave mestra que abre todo o campo das explicações do fenômeno mediúnico e dos fatos espíritas. Quando um espírito ele se aproxima de alguém e se comunica com esse alguém, o faz através desse fluido que nos cerca, que é o nosso perispírito, e o espírito também tem um perispírito. Está desencarnado, mas tem perispírito. E esses dois fluidos, eles vão se interpenetrar, eles vão estabelecer uma ponte, um canal de comunicação em que as ideias e pensamentos do desencarnado vão ser transmitidas para o encarnado, que vai reproduzi-las na forma de uma escrita ou de uma outra forma, repetindo aquilo que surge na sua mente
como uma ideia que é lançada, sem que ela tenha uma gênese no próprio pensamento do médium, sem que ela tenha uma origem no próprio pensamento do médium, sem que ela tenha sido elaborada pelo próprio médium. Os outros fenômenos de materialização, eles vão ser igualmente fenômenos em que os fluidos eles serão manipulados para produzirem um efeito. Nos próprios, assim chamados milagres de Jesus, aqueles que são de cura, porque fundamentalmente temos dois tipos de milagres que Jesus realizou. Nós temos aqueles que são ações morais de Jesus diretamente sobre os espíritos. Então, quando ele expulsa os demônios, então ele diz para o espírito: aparta-te. E esse espírito, esse demônio, ele é obrigado a se afastar. Isso é uma ação moral irresistível de um espírito infinitamente superior sobre um outro ainda muito atrasado. Para dar um exemplo, há pessoas, grandes líderes, que influenciam os seus liderados e fazem mesmo com que os seus liderados mudem o curso de suas vidas. Isso é uma ação moral. Mães exercem uma grande influência moral sobre seus filhos quando eles ainda estão numa fase muito jovem, muito infantil. Depois, quando vem a pré-adolescência, a adolescência, as coisas se modificam. Mas crianças, ainda impúberes, elas são muito influenciáveis pelas mães. E as mães, elas dizem uma coisa e os filhos têm uma disposição incoercível para fazer aquela coisa. A mãe manda, o filho obedece, a filha obedece. É uma ação moral. Jesus, em relação a nós, é como um grande pai, um grande irmão. É uma ação moral irresistível. Não há como resistir a uma ordem de Jesus para nós. Então, ele exercia esse influxo moral quando afastava os chamados demônios, que nós sabemos eram espíritos obsessores, espíritos sofredores. Mas há também os fenômenos em que Jesus cura as pessoas. Cura o cego na porta de Betsaída. E aí, como ele faz? Ele chega a misturar um pouquinho de terra, de lama, com a sua própria saliva, passa nos olhos, e o cego vê. Precisava da lama, da saliva? Não sei, acho que necessariamente não precisava, mas Jesus queria demonstrar, de alguma maneira, que aquele era um fenômeno, resultado de uma ação material. Era Jesus, nosso excelso mestre, conhecedor de toda essa engenharia fluídica, agindo sobre os fluidos, reorganizando a própria matéria defeituosa. Quando Jesus é capturado pelos homens do Sinédrio, e Pedro, ele decepa a orelha de Malco, em alguns textos ele decepa a orelha, em outros ele corta a orelha fica pendurada. Jesus ele coloca a orelha de Malco, devolve ao lugar, sara a ferida.
é uma ação inteiramente fluídica. Manipulação da matéria quintessenciada, imponderável, que são os fluidos que nos cercam, e a nossa própria matéria. Num fenômeno de materialização, o que os espíritos fazem é utilizar todo esse fluido que nós doamos e está ao nosso derredor e mudar o seu arranjo, o seu estado, para que um objeto, um corpo, se forme e nos seja apresentado. Num fenômeno em que temos uma aparição, o espírito que se deixa ver, pela sua vontade, age na estrutura molecular do seu perispírito e dá a ele a propriedade de refletir a luz do sol. E aí nós vemos. Pode chegar até a uma aparição tangível, que não só é uma aparição vaporosa que reflete a luz do sol e nos deixa ver a forma, mas pode mesmo assumir as aparências de um corpo físico como nós conhecemos. No Antigo Testamento tem uma história deliciosa, que é a história de Tobias. O livro de Tobias é uma história que vale a pena, quem ainda não leu, vale a pena ir ao Antigo Testamento e ler a história de Tobias. O que acontece na história de Tobias de tão bonito? É a presença de um anjo, na verdade, um espírito materializado, uma aparição tangível, que caminha ao lado de Tobias, guia Tobias no caminho para encontrar sua esposa, para encontrar aos seus parentes, de quem ele precisava receber um dinheiro que estava depositado com esses parentes, e depois auxilia na cura do pai de Tobias, na cura da cegueira do pai de Tobias. Enfim, aquela é uma aparição, esse anjo que se identifica como Rafael, ele na verdade é um espírito elevado, que se materializa para socorrer Tobias e a sua família. Então, temos outras aparições tangíveis, as aparições de Jesus depois do seu desencarne na cruz. A primeira das aparições, nós dizemos que é uma aparição intangível. Ela é uma aparição, ele aparece para Madalena, mas ele diz para Madalena: não me toques que eu ainda não fui ao Pai. Porque possivelmente aquela era uma aparição intangível, era um corpo que não tinha as propriedades de um corpo sólido. Então Madalena não podia abraçar Jesus, porque se ela fosse tentar abraçar Jesus, ia passar por aquela aparição vaporosa, que tinha todas as aparências, ou refletia todas as aparências de um corpo físico denso, mas não era. Era uma aparição vaporosa, a gente supõe, né? Alguns espíritos apresentam essa tese. Já quando ele comparece na congregação dos seus discípulos e se apresenta a Tomé, propõe a Tomé que toque suas chagas, toque o seu flanco, onde a lança abriu um rasgo, ali ele já tem um corpo que se reveste não só das aparências visuais, mas da própria solidez de um corpo
físico, sendo uma materialização fluídica. E é isso que vai acontecer em todos os fatos espíritas, fenômenos espíritas que nós temos tido conhecimento e que a humanidade vem registrando. Tudo se situa originalmente nos fluidos que nos cercam, no fluido que compõe o nosso perispírito. Há outras palavras, eu não quero entrar muito no glossário espírita, mas há outras palavras utilizadas frequentemente na codificação que têm um entendimento muito incorreto pelas pessoas. Uma outra é éter. Porque os espíritos vão para o éter, não sei o que lá, vão para o éter. O que é o éter? Não é essa substância volátil que nós conhecemos atualmente. Aquele líquido, um hidrocarboneto. Não é um hidrocarboneto? Agora estou em dúvida, não sei. Mas, enfim, não é a esse éter que que Kardec está se referindo. O que era o éter para eles? No século XIX, eles entendiam que o som ele percorria o nosso espaço, o espaço aqui na nossa atmosfera, ele percorria porque ele tinha um meio para se propagar, que é o ar que nos cerca. Então eles observavam a luz do sol chegar até nós e eles se perguntavam como é que a luz do sol, a luz das estrelas chegavam até nós. Na concepção deles, haveria a necessidade de um meio através do qual essa luz se propagasse. Eles não podiam conceber a teoria radiante da luz, etc., etc., ou, enfim, não existia para eles a ideia da teoria corpuscular da luz, nada disso. Eles achavam que a luz tinha que se propagar por um meio. E qual era esse meio? O meio era uma substância qualquer que a gente não conseguia medir, mas que devia estar lá, e eles chamavam isso de éter. E a luz se propagava no éter. Éter seria essa matéria tremendamente elástica que ocuparia todos os espaços entre os planetas, as estrelas, todo o espaço do universo. E a luz se propagaria nesse meio. É o éter. Então, quando Kardec ele fala que um espírito errante ele se encontra no éter, ele não está, obviamente, naquele vapor da substância, ou muito menos no líquido, ainda não volatilizado. Ele está nesse intervalo entre os mundos. Ele está fora do nosso plano físico, terrestre imediato. Ele está no espaço. É o éter. Então a gente também tem que ter cuidado com essas palavras, porque elas, quando foram utilizadas, elas tinham uma conotação, uma conceituação, uma definição que presentemente pode estar perdida, principalmente do nosso uso coloquial. É preciso que nós identifiquemos como essas palavras eram empregadas e entendidas lá no século XIX, quando elas foram utilizadas pela primeira vez. Então, meus irmãos, para chegarmos a uma conclusão dessa conversa, toda vez que falarmos de um fenômeno mediúnico ou de um fato espírita, nós estaremos falando de uma manipulação ou ação fluídica, seja utilizando o fluido como elemento de ligação
entre os espíritos desencarnados e nós seja utilizando esses fluidos como a matéria quintessenciada, que é utilizada, modificada, alterada em seu estado e estrutura e empregada para a produção de um fenômeno físico perceptível, que pode ir de uma materialização, passando por uma cura e chegando até a uma aparição tangível. É muito certo que alguns dos irmãos que nos assistem, acreditando que tenhamos aqui merecido a paciência de alguns irmãos ainda sairão com dúvidas a respeito. Essas dúvidas, elas só poderão ser dirimidas com o estudo, com a leitura. A leitura do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, da Gênese. O capítulo 14 fala bastante sobre fluidos. Aliás, acho que o título do capítulo 14 é Fluidos, na Gênese, de Allan Kardec. E, naturalmente, em outras obras. Querendo evoluir mais nesse conhecimento, procure as obras de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade. Nos fala muito sobre a utilização desses fluidos para a comunicação entre os desencarnados e os encarnados. E outros livros da obra de André Luiz vão falar sobre a utilização dos fluidos, ou do fluido, se nos expressarmos no singular, pensando sempre no fluido cósmico universal, na matéria elementar. E aí uma conclusão que alguns dos irmãos vai chegar é: bom, então você está me dizendo que todo fenômeno mediúnico ele é uma ação fluídica. Todo fato espírita tem uma ação fluídica. E você está me dizendo que fluido é um estado, um arranjo do fluido cósmico universal, que você já me disse que é matéria. Uma matéria imponderável, as palavras de Kardec, matéria que a gente não consegue medir, pesar, circunscrever, mas é matéria. Você está dizendo que é matéria. Então, no fundo, você está dizendo que todo fenômeno mediúnico é um fenômeno material. Perfeitamente. Perfeitamente. E como matéria, está subordinado às leis da matéria. Como assim? Mas a física, a química, não falam nada disso. Não falam ainda. Não conhecem ainda. Como um dia a humanidade não conheceu a eletricidade, mas observava já a ação da eletricidade através dos relâmpagos, eletricidade estática através de corpos eletrostaticamente carregados que atraíam outros corpos de massa menor. Enfim, meus irmãos, tudo que se processa no campo mediúnico se processa pela manipulação dos fluidos, pela utilização dos fluidos. Um médium é, sobretudo, alguém capaz de fluidicamente se doar ou receber, estabelecer uma troca de fluidos com os espíritos desencarnados. Um espírito, ele somente se manifestará através de um determinado médium se, primeiramente, houver uma afinidade entre o fluido perispiritual do médium e do espírito. Porque é preciso que haja essa ligação fluídica para que a comunicação se processe.
Não havendo isso, não há comunicação. Todos os fenômenos relacionados com psicografias, por exemplo, eles são diretamente essa ação dos espíritos através do perispírito do médium comunicante para transmitir uma mensagem, seja pela psicografia mecânica, uma ação direta dos espíritos sobre o braço do médium, manipulação fluídica direta, seja através de um ditado. Na verdade, são médiuns audientes que estão escutando ou pensam estar escutando através do seu órgão auditivo e transcrevem ligeiramente, rapidamente, aquilo que está sendo ditado para eles. Também uma ação fluídica, estabelece-se uma comunicação em que as ideias do espírito comunicante fluem pelo fluido para o médium receptor. Assim como o ar é o meio pelo qual a nossa voz se propaga, o fluido, essa matéria quintessenciada, ela é impressionada pelos pensamentos dos espíritos e se propaga até encontrar o seu receptor, que decodifica esse sinal e utiliza ele. Tudo, volto a repetir, gira em torno do fluido, das suas qualidades, das habilidades que espíritos e médiuns têm em operar sobre eles, sobre essa matéria quintessenciada. Além dessa afinidade que deve existir do ponto de vista perispiritual entre o espírito que se comunica e o médium que recebe a comunicação, existe uma outra questão que é uma afinidade, vamos chamar, psíquica ou intelectual. Um espírito, ele procurará se comunicar através de um médium que compactue com as suas ideias, que comungue das mesmas ideias, das mesmas concepções. É por isso que é muito importante sabermos do estado moral do médium. Porque se a mediunidade em si é uma questão exclusivamente orgânica, material, é uma predisposição do organismo a ter esse intercâmbio fluídico, se a mediunidade ela tem, por origem, uma predisposição orgânica, por outro lado, a qualidade da comunicação do ponto de vista moral e intelectual só se dá pela afinidade de ideias ou predisposição para o bem do médium. Médiuns frívolos, fúteis, desviados do Evangelho de Jesus, eles acabam sendo mistificados, manipulados, e através deles, somente espíritos pouco evoluídos se manifestam, se comunicam, trazendo, a maior parte do tempo, informações errôneas, de modo a desviar as pessoas que estão ali, ao redor desse médium e o próprio médium. Já médiuns moralmente mais
evoluídos, com concepções mais evoluídas. Não estou dizendo médiuns com grande conhecimento acadêmico, conhecimento material. Estou dizendo médiuns que moralmente estão mais próximos da prática do bem, da caridade. Quanto mais eles estiverem cheios desse amor evangélico, mais eles estiverem consorciados com o bem, melhores comunicações virão através dele. Espíritos mais evoluídos, nobres, mentalidades, mentes, virão se comunicar com ele através dele, ou dela, enfim, do médium, da médium. Então, se precisa existir primeiro uma predisposição física, fluídica, para que haja uma comunicação, a qualidade dessa comunicação, ela vai ser uma função do adiantamento moral do médium, da sua postura em relação ao cumprimento de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, nos deixou como o caminho a ser seguido. Então, meus irmãos, essa nossa conversa hoje foi um pouco mais, diria, densa, né? Porém, eu achei que seria um bom tema para nós, porque muitas perguntas surgem em torno do conceito do que é fluido, de como os fenômenos mediúnicos se processam e como é que se explicam tantos, entre aspas, milagres que a história já registrou e que até mesmo Jesus Cristo produziu. Na verdade, não são derrogações da lei divina. Não são momentos em que Deus, ele cessa o fluxo de suas leis e introduz um desvio, uma exceção. Não. É a lei natural em curso, só que operada por aqueles que conhecem toda essa, vamos chamar, engenharia fluídica. Meus irmãos, nós vamos chegando aqui ao final da nossa conversa. Eu agradeço muito por vocês terem me recebido no lar de vocês e por vocês terem compartilhado esses momentos comigo. Foi uma noite para mim muito agradável. Eu espero que também tenha sido para vocês um momento de reflexão e trazido algum tipo de conforto intelectual e moral em meio a tantas atribulações que nós estamos vivendo. Que Deus nos ampare, Jesus nos ilumine e os nossos amigos espirituais continuem ao nosso lado. Eu devolvo a palavra